Bom, pessoal, nós já tivemos duas aulas de aminoácidos. Uma a gente mostrou a estrutura geral dos aminoácidos e na outra a gente falou mais sobre a carga dos aminoácidos, como é que é a variação deles conforme o pH, né? Agora nós vamos ver um pouco mais da nomenclatura e da estrutura desses aminoácidos, tá bom? Primeiramente, queria dizer que os aminoácidos eles são conhecidos pelos nomes deles, mas também pelos códigos. E esses códigos eles podem se apresentar de duas maneiras. O código de 3 letras e o código de uma letra. Esses códigos eles facilitam a apresentação das sequências de peptídeos e proteínas, né? O código de 3 letras ele é mais intuitivo, geralmente ele sempre ele consiste de uma letra maiúscula e duas minúsculas, que normalmente são as 3 primeiras letras do nome em inglês. Já o código de uma letra ele tem uma utilidade muito maior. Normalmente a representação das sequências de proteínas é feita com o código de uma letra. Muitas vezes é a primeira letra do nome do aminoácido, mas outras vezes, como existem aminoácidos que começam com a mesma letra, tem que ser feita uma distinção usando uma outra letra do alfabeto, como a gente vai ver na próximo slide. Essa tabela ela está mostrando, então, 3 colunas. Na primeira coluna você tem o nome vulgar dos aminoácidos, na segunda o código de 3 letras e na terceira o símbolo ou código de uma letra, né? Então a gente pode ver, por exemplo, o primeiro aminoácido que aparece, a glicina, o símbolo é GLY, que em inglês glycine tem o Y no lugar do I, né? A segunda, a alanina, que é a ala, leucina, leu, etc. Sempre a primeira letra maiúscula. Quando a gente pega o nome, aliás, o símbolo de uma letra dos aminoácidos, por exemplo, a glicina, vamos ver, é G, é a primeira letra, né? E assim você tem alguns aminoácidos que são assim, a alanina é a leucina é L, a valina é V, a isoleucina é I, a prolina é P. A fenilalanina, o símbolo de 3 letras dela é PHE, então você poderia imaginar que fosse P, mas P já é a prolina, né? Então, qual seria então o símbolo de uma letra para fenilalanina? É F, porque o som PH em inglês é F, então eles usaram uma coisa mais fonética, né? E assim você vai ver na serina é S. Quando eu passo aqui para frente um pouco mais, por exemplo, asparagina e glutamina, eu já vejo símbolos que não são tão fáceis, né, de decorar. Por exemplo, asparagina é N, glutamina é Q. Então, assim, só quem tem mais experiência, que trabalhou mais com esses códigos, vai decorar, né? O triptofano, então, é uma letra W. Essa letra W tem a ver com uma forma do anel, esse anel duplo que possui na estrutura do triptofano, que parece um W, né? Então, pelo menos algumas pessoas achavam que parecia. Então aí você tem a tabela completa do símbolo de 3 letras e de uma letra dos aminoácidos, que é interessante, né? E vendo tal, porque quem trabalha com isso acha muito útil saber reconhecer quem é quem pela letra. Assim como se faz, né, com o DNA. Todo mundo sabe que a adenina é A, que a citosina é C, guanina é G, timina é T e uracila é U, né, que são, no caso, as bases nitrogenadas. Os aminoácidos também têm esse código que é muito importante para quem trabalha com proteínas e peptídeos. A gente viu que a gente está falando aqui, quando a gente fala de aminoácidos, nessa aula, nós estamos falando dos L-alfa-aminoácidos, que são os componentes das proteínas, né? E eles são, como a gente viu na primeira aula, eles são muito parecidos, assim, eles têm a mesma estrutura básica, né, que é o carbono alfa ligado a um grupo amino, um grupo ácido carboxílico, um hidrogênio e um grupo R. E esse grupo R que vai distinguir os 20 tipos de aminoácidos que estão codificados no código genético que compõe as proteínas. E esse grupo R ele é classificado
normalmente pela polaridade. Então, nesses 5 grupos, essa classificação ela pode variar de autor para autor, de livro para livro. Tá? Eu estou na classificação do Leninger, em que eu tenho um grupo que são chamados apolares alifáticos. Quando eu tenho aminoácidos apolares, normalmente eles são que tem o grupo R, que são hidrocarbonetos, formados apenas por carbono e hidrogênio, e isso acontece porque a eletronegatividade do carbono e do hidrogênio são muito próximas. Então, eu não tenho a formação de cargas parciais, né? Então não tem muita polaridade no hidrocarboneto, eles são muito apolares. E alifáticos, porque os alifáticos são aqueles hidrocarbonetos que não são os aromáticos. Né? Os aromáticos são, por exemplo, o benzeno é aromático. E aí já é a segunda categoria que eu tenho aí, que são os aminoácidos aromáticos. Eles vão ter um anel aromático. A terceira categoria são os polares não carregados. Esses polares não carregados, eles possuem elementos com alta eletronegatividade ligada ao hidrogênio. Então, posso ter um grupo OH, posso ter um grupo NH, entendeu? Diferenças de eletronegatividade que vão dar origem àqueles dipolos, né? Ou às cargas parciais. O quarto grupo seriam os polares com carga negativa em pH 7. Esses polares com carga negativa em pH 7 também são chamados de ácidos. São os ácidos, né? E os polares com carga positiva em pH 7, que também são chamados de básicos. Tá bom? Nós vamos ver eles agora detalhadamente, as estruturas desses aminoácidos. Nesse slide, a gente vê os que têm grupo R apolares alifáticos. A gente nota aqui, na estrutura deles, que tem uma parte que está em rosa. Essa parte que está em rosa corresponde aos grupos R dos aminoácidos. Aqui o primeiro, que é a glicina, a gente vê o grupo amina, o grupo carboxílico. Eles estão ionizados, porque está representado em pH 7, como nós vimos, né, na aula passada. Tem um hidrogênio, todos eles têm isso, né? E um grupo R. Esse grupo R desses aminoácidos, basicamente, eles são compostos sempre por carbono e hidrogênio, são hidrocarbonetos, que faz com que eles fiquem apolares. Uma exceção que existe é a metionina, que tem um enxofre, mas como o enxofre está entre o CH2 e o CH3, os vetores de polaridade se anulam e eles tornam a molécula apolar. A gente pode notar que tem um aminoácido aqui que é diferente, que a gente vai citar, né, que é a prolina, em que o grupo amino se liga ao grupo R. Né, então, ele forma uma amina secundária. Aqui está mostrando o BCAA. BCAA que é um suplemento de aminoácidos e que eles consistem desses aminoácidos valina, leucina e isoleucina. BCAA do inglês, Branched Chain Amino Acid, são aminoácidos de cadeia ramificada, porque tanto a valina tem uma ramificação, a leucina tem uma ramificação e a isoleucina tem uma ramificação. Esses aminoácidos eles já foram reportados como auxiliando na formação de massa muscular, estimulando uma maior produção de massa muscular para quem faz, para atletas que fazem exercícios físicos intensos, né? Como eu comentei, a prolina é um desses aminoácidos que são apolares alifáticos e ele é o único deles que tem uma amina secundária ligada ao carbono alfa, quer dizer, o nitrogênio está ligado a 2 carbonos, e essa ligação da amina no grupo R, ele faz com que esse aminoácido fique meio torto. E aonde ele aparece, ele reduz a flexibilidade das ligações peptídicas e faz com que a proteína faça uma dobra onde aparece uma prolina. Tem a possibilidade de fazer uma dobra, e esse dobramento de proteína é importante para que a proteína atinja a sua forma final, tridimensional. Bom? Aqui nós temos, então, o outro grupo,
são os grupos R aromáticos. Então, aqui tem a fenilalanina, a tirosina e o triptofano. A alanina, se lembra da último grupo, tem uma alanina que teria o grupo RCH3. A fenilalanina, ela é CH2 com o grupo fenil, né, que é o radical do benzeno. Isso aqui é um anel aromático. Aqui na tirosina é muito parecido com a fenilalanina. Qual é a diferença? É apenas o grupo OH, que tem na tirosina e não tem na fenilalanina. Tá certo? E o triptofano são aquele que tem o símbolo W, né? Que são dois anéis fundidos também que possuem capacidade, são anéis aromáticos também. Tá? Então, esses aminoácidos eles têm uma propriedade, são os únicos, a tirosina e o triptofano são os únicos que conseguem absorver radiação no ultravioleta. Né? Aqui está mostrando que eles têm um pico de absorção em 280 nanômetros, que é na faixa do ultravioleta. Isso é uma propriedade importante para a detecção de proteínas em solução. Esse grupo, então, a próximo, são os grupos R polares, não carregados. Né? Então, nesse tipo de grupos R, nós temos elementos eletronegativos ligados ao hidrogênio. Então, temos aqui o oxigênio, a serina, né? O oxigênio ligado ao hidrogênio, é um grupo OH, né? A treonina também tem um grupo OH, a cisteína tem um grupo SH também, uma diferença de eletronegatividade, e na asparagina e na glutamina eu tenho nitrogênio ligado ao hidrogênio também, que são formando dipolos, e esses dipolos podem fazer ligações de hidrogênio com a água, por exemplo. Então eles se tornam polares não carregados. Agora temos os grupos R carregados negativamente. Esses grupos R carregados negativamente, tem que fazer uma ressalva, que eles são carregados negativamente em pH 7. Eles são chamados de ácidos, porque por exemplo, eu tenho o aspartato e o glutamato, eles são muito parecidos. O aspartato tem o grupo RCH2CO- e o glutamato CH2CH2CO-. Esse C-O-, ele era um grupo carboxílico, né? C-OH. Como é um ácido carboxílico, ele é um ácido que em pH 7 ele perde o H+, e se torna negativo. Por isso que ele é carregado negativamente, ou também chamado de ácido. Já os grupos R carregados positivamente são a lisina, a arginina e a histidina. São chamados de básicos e também são em pH 7 que eles têm essa carga. Um aminoácido importante que ele está colocado dentro dos aminoácidos polares sem carga é a cisteína, e a cisteína pode formar ligações de sulfeto, que é uma ligação covalente que dá estabilidade às proteínas. Né? Então a cisteína ela tem esse grupo R aqui, CH2SH, tem duas cisteínas aqui, e esses grupos SH eles podem reagir um com o outro, em que vai ter uma ligação entre os dois enxofres. Nesse processo saem dois hidrogênios, né? Esses dois hidrogênios saem. Os dois hidrogênios são 2H+ e 2 elétrons. Esse é um processo de oxidação. Quando saem os dois hidrogênios, houve uma oxidação. Esse processo é reversível, e aí forma essa ponte SS, também é chamada de ligação de sulfeto. Ligação de sulfeto seria o nome certo. E tem gente que chama de ponte SS também. Quando duas cisteínas se ligam, formando ligação de sulfeto, formam um aminoácido chamado cistina. As pontes sulfeto ou ligações de ponte sulfeto ou ligações SS, elas acontecem entre cadeias de proteínas ou dentro da mesma cadeia. Então aqui eu tenho uma figura que está mostrando 4 cisteínas, né, sofrendo uma oxidação, formando aqui no caso 2 pontes de sulfeto, que essas pontes de sulfeto, uma delas aqui, nesse caso, essa aqui, é entre duas proteínas, entre duas cadeias polipeptídicas, então é intercadeia chamada, e essa aqui, que é formada dentro da mesma cadeia, então é uma ponte de sulfeto chamada de intracadeia. As pontes de sulfeto têm uma
uma curiosidade que elas estão envolvidas na área de cabeleireiros, né, de cuidados com o cabelo. Então, existe um tipo de tratamento que é o permanente, em que a pessoa que tem um cabelo liso, como essa aqui, faz um tratamento que torna ele cacheado. Isso é chamado de permanente. O permanente, ele tem a base bioquímica dele é o seguinte: nossas proteínas do fio de cabelo são as queratinas. No cabelo natural, cabelo antes, né? Eu tinha aqui, você imagina, aqui eu tenho o quê? Ponte sulfeto, várias pontes sulfeto entre as proteínas do fio de cabelo, mantendo ele bem lisinho. O que o cabeleireiro faz? Ele trata essas pontes com agente redutor. Ela vai reduzir as pontes sulfeto. O que era SS vai ficar SH, SH. Eu quebro tudo isso, né? Então, agora, depois que o cabelo sofreu esse processo químico, ele vai ser enrolado pelo cabeleireiro, né? E aí vai formar, você bota lá uns bobs e tal, vai ficar igual a Dona Florinda, como está mostrando aqui. Depois que o cabelo está na posição que você quer, o cabeleireiro faz um processo. Aqui ele está enrolado, né? O cabelo está enrolado no bob. Aí é feito um processo de oxidação com peróxido de hidrogênio, água oxigenada, e aí se formam de novo as pontes de sulfeto, só que as pontes de sulfeto se formam em outras posições, com o cabelo enrolado, e aí ele vai ficar enrolado, né? Aí você vai ter o cabelo cacheado, tá bonito aqui, tem a Gisele Bündchen, né, sendo aprovada aí pelo Rambo, né? Só para terminar, além daquela classificação química dos aminoácidos, também existe uma classificação nutricional em aminoácidos essenciais e não essenciais. Os aminoácidos não essenciais são aqueles que o organismo pode sintetizar usando o seu metabolismo a partir de outros compostos. Aminoácidos não essenciais são aqueles que a gente não precisa obter da dieta. Os aminoácidos essenciais são aqueles que necessariamente precisamos obter da dieta. Então, se a gente não obtiver esses aminoácidos aqui essenciais, a gente não consegue sobreviver. E existe também uma classe de aminoácidos condicionais, que são aqueles aminoácidos que eles são essenciais em certo grau em animais jovens, em crescimento ou durante certas patologias. São chamados aminoácidos condicionais. Então, todos nós temos que ter cuidado com a nossa alimentação para que a gente não fique sem nossos aminoácidos essenciais, ou para quem está em fases animais jovens, né? Ou algumas patologias, que a gente também não deixe de ter na dieta os aminoácidos chamados essenciais condicionais, tá bom? Então, espero que vocês tenham aproveitado a aula, e a próxima aula já será sobre proteínas.